Olá, pessoal! Estamos de volta e no último vídeo que você assistiu, bem como ou fez a audição da Carta de Pero Vaz de Caminha ou leu o arquivo na íntegra, nós falávamos sobre o quinhentismo. E só lembrando, viu, que o quinhentismo nós temos a literatura de informação e a literatura de catequese, conhecida também como literatura de formação. Nesse momento da aula, nós trabalharemos o efeito de sentido presente dentro da Carta de Pero Vaz de Caminha, como já dito anteriormente, um importante documento histórico, um importante documento para a história do Brasil, para descobrirmos como de fato o Brasil surgiu, quais as características e o que é que nós vamos perceber dentro dessa carta. Vários discursos ali presentes que revelam as intenções dos portugueses e coisas, enfim, acontecimentos que se desenrolam ao longo da história que são previamente observados nessa carta. Vamos lá? Eu trouxe esse trecho para vocês, e aí o que é importante, antes de nós começarmos a leitura? É que você vai perceber que alguns termos, eles são um pouco estranhos, não é estranho. A questão aqui, pessoal, é que nós estamos falando da língua portuguesa arcaica. Imagina aí, a língua, ela é muito dinâmica e ela se modifica muito rapidamente. Então, quando nós pegamos um texto que é de 1500, com certeza, nós observaremos algumas diferenças nessa língua. Sem falar que nós estamos falando da língua portuguesa de Portugal, que nós observamos, de fato, essa diferença. Então, se você não sabe ou não lembra o que é variação linguística, como ela acontece, eu recomendo que você revisite aí nas suas pesquisas o que é variação histórica. Vamos lá à leitura? Diz assim: e assim seguimos nosso caminho por este mar de longo até que, terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Aqui os Mareantes, aqui pessoal, Mareantes é uma cidade, tá, de Portugal, chamam de Botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, aqui chamam furabuchos. Então, inicialmente, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma breve descrição desse processo, dessa viagem dos portugueses ao Brasil, da chegada aí na costa, ou à costa brasileira, tá? Então, nós veremos posteriormente outros detalhes mais importantes. Vamos lá. Continuando. E neste dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs-se o nome Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, observa aqui que inicialmente nós temos descrição. Lembra que a Carta de Pero Vaz de Caminha foi um documento aí escrito para contar como se deu a viagem, a saída dos portugueses de Portugal, obviamente, até o Brasil, a nova terra encontrada. Então, a gente tem aqui minúcias, muitas descrições. E a primeira descrição aqui que é importante é justamente o fato de que a terra brasileira aparenta ter bons ares, é uma boa terra. Então, já começamos a inferir algumas coisas que nós vamos esclarecer posteriormente. Continuemos. E o capitão Mó mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar ao batel, à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas.
nas mãos traziam arcos com suas setas, flechas, vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Observa aqui que nós comprovamos a partir desse documento que o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi amistoso, quer dizer, não houve inicialmente nenhum confronto. Obviamente que nós temos depois várias questões históricas que sucedem, mas que esse primeiro contato não foi agressivo. Então, observa que eu tenho outro detalhe aqui. Lembra lá da primeira atividade em que nós temos duas imagens, a primeira delas da chegada dos portugueses à costa brasileira, em que a gente observa vários índios ali, e a segunda que é a missa, a primeira missa celebrada no Brasil. Então, é a partir dessa descrição que aquele primeiro quadro é feito, é produzido anos depois, tá? Continuemos. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Observa aqui, pessoal, o que nós temos? Nós observamos já uma característica do tipo de colonização que se desenvolveu no Brasil, que foi praticada por Portugal. A colonização de exploração, quer dizer, eu preciso saber quais recursos tem nessa terra, eu vou extrair esses recursos e eu vou levar para a coroa portuguesa. Então, a gente tem uma outra característica que fica ali inferida através desse discurso. Continuemos. Eita, que a professora está só no continuemos, né? Estou finalizando. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praz ao nosso Senhor que os traga, porque certo esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação. E prazerá a Deus que, com pouco trabalho, seja assim. Então, observa que depois da literatura de informação, só para finalizar, nós temos a literatura de catequese. E como essa literatura de catequese surge? Justamente a partir desse arquivo, desse texto, desse documento aqui, que infere que os índios devem ser convertidos à fé cristã, ao catolicismo aí. E aí, gostou da aula? Quer rever? Você pode voltar a esse vídeo, assistir novamente, fazer as anotações e pensar assim, olha, tem alguma coisa que a professora não abordou, mas tem um efeito de sentido ainda presente desse texto que eu posso inferir.